Nós vamos respirar bem profundamente e buscar a sintonia com os guardiões, mentalizando todas as tochas, as espirais no nosso lar. Vamos buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, Cíntia, Cássio e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando uma corrente de muita luz, de muito amor, de muita fraternidade. Que nesta tarde possamos expandir os nossos sentimentos, que possamos ter a expansão da nossa consciência, com aprendizado de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente vamos iniciar o capítulo 13, nos bastidores das atitudes. Alguma coisa na primeira página? Eu não. Boa Não? tarde. Boa tarde, Silviane. Não? Na segunda página. Não. Eu tenho, no parágrafo que começa, a única segurança. Quem lê para mim? A única segurança para que o espiritismo no mundo alcance suas metas será manter um elo com a imortalidade da alma da doutrina espírita. Sem isso, o espiritismo não passa de um belo conjunto de ensinos morais e filosóficos. Espiritismo acontece na relação com a base da sua origem divina, isto é, os espíritos. Sem eles, como produzir horizontes sobre a vida imortal? Espiritismo com espíritos, essa é a proposta para o Grupo X e todos os grupos que se erguem em nome da doutrina. Por que você anotou isso aqui, Leda? Então, a imortalidade da alma, a imortalidade é a alma da doutrina, é isso? A imortalidade da alma. A imortalidade. O espiritismo no mundo alcance suas metas, será manter um elo com a imortalidade. A imortalidade, a alma da doutrina espírita é a imortalidade? Então, por quê? Porque vocês estão escutando? Sim. Então, assim, por quê? Porque o espírito é eterno, não há morte. Imortal. É imortal. Então, assim, ele que conduz. A gente, acreditando nisso, a gente acredita na doutrina espírita. Porque senão ela é igual a tantas outras filosofias. A diferença dela é acreditar nessa imortalidade. Mas aí está falando uma coisa um pouco a mais do que isso. Ele está falando aqui que o espiritismo ele só vai atingir o seu objetivo se continuar com o contato com os espíritos. Sim. Não vai virar só filosofia. Então, as casas que não têm essa conversa, esse intercâmbio, que a gente não trabalha com os espíritos, ela está na filosofia. Vão ser dogmáticas. Sim. Ela está no comando dos homens que estão encarnados. Agora, quando há esses intercâmbios, quando há essa troca com o plano espiritual, a gente está cumprindo aquilo que a doutrina nos trouxe como revelação, essa troca. Né? O plano espiritual e nós. Então, assim, e isso é extremamente importante. Aí você pode falar assim, mas isso existe? Espiritismo sem espírito? É o que mais existe. É mesmo? Não existe a comunicação? A comunicação existe, mas tem muitas casas, como não acreditam nos médiuns, então não trazem a comunicação. São locais onde que os espíritos se comunicam para trazer mensagens para a comunidade, mas não para direcionar a casa naquilo que é melhor para cada um. Direcionar, não vão falar disso porque eles não direcionam, né? Mas eles trazem reflexão, Mas eles trazem reflexões para a condução da casa. E aí, se a diretoria não confia nos médiums, qualquer aí não tem comunicação, né? Seja, porque se ninguém acredita no que eu falo. Qualquer instrução que seja
diferente daquilo que a diretoria quer, passa a ser animismo. Entendendo? Entendi. Entendeu? Entendi. E é por isso que ele trouxe isso como alerta, para que as casas refletissem, entendeu? Porque isso é uma verdade. Mas passando para nós, estamos falando das casas. Quando a gente escuta uma mensagem do plano espiritual, a gente passa a olhar aquela mensagem, o que pode mudar na nossa vida? Ou é simplesmente uma mensagem Devíamos fazer, bonita? devíamos fazer isso, né? Devíamos fazer isso toda vez. Eu acho que tem que ser, a gente tem que analisar como a gente está aqui num grupo e o nosso grupo são espíritos evoluídos. Se vem uma mensagem para nós, a gente tem que digerir e buscar colocar em prática, vivenciar aquilo que está sendo pedido, está sendo alertado, advertido. A gente tem que buscar essa integração com aquilo que foi falado. Se a gente consegue ou não é outra história, mas que a gente tem que tentar, tem que tentar. Na verdade, a questão é o tem que, né? Ai, meu Deus, A gente precisa precisa. fazer O tem que. fazer um esforço de interiorizar a mensagem. Aprender a ouvir a mensagem. É. E principalmente, na hora que começar uma mensagem, abrir os ouvidos para falar assim, o que ela está falando para mim? Tá me tocando, né? O que eu vou aprender com isso? Né? Porque às vezes quando a mensagem toca num ponto que a gente não quer, a gente fecha os ouvidos. E o coração então já está fechado há muito tempo. A gente fecha os ouvidos. Porque a gente não quer ouvir aquilo. Então, assim, por isso que o Sérgio fala, sempre bate na mesma tecla. Coitadinho. Mensagens bonitas. Mensagens bonitas. Ai, meu Deus. E aí, o que mais nessa página? Nada. Fala já do céu e virei. inferno, aí só tem na outra página. O que vem na outra página? Quando fala aqui, ó, com os livros tivemos noções claras do mundo espiritual e suas leis. Aí, claras, mas não completas. Nisso reside o problema. Mas eu marquei mais por curiosidade, porque tá bem explicado, dá para entender. Agora acabou. Deixa eu voltar. Eu anotei 2 parágrafos abaixo. Qual? Sem Faz sombra de parte disso. dúvida, sem sombra de dúvida, repetimos com o Espiritismo o que fizemos com a mensagem do Cristo. Oficializamos parâmetros, o que é aceitável e o que não é. Atitude própria dos seres com noção pequenas de universalidade das leis cósmicas. Elegemos parâmetros rígidos e imutáveis. Enquanto isso, o amor é banido da convivência. E é aquilo que às vezes a gente tem falado, né? De segue a regra, mas não aplica o amor à regra, né? A regra é mais importante do que o amor. E aqui é justamente isso. Foi isso que aconteceu com o Evangelho. Foi isso que aconteceu com o Evangelho no início, né? Aparece um monte de regra, você vai, tem como é que é, a convenção religiosa de Os cada dogmas, os né? dogmas, tal, mas o amor ficou de fora, né? Porque todo mundo segue a regra. Senta, levanta, ajoelha, sabe? Faz porque faz parte da regra, mas não tem ideia do porquê está fazendo, né? E essa é uma das dificuldades do espiritismo, né? A gente tem dogmas, alguns, mas é muito pouco. Muito pouco. Depende Dogma? nenhum. Mas as casas muitas vezes colocam os dogmas que elas querem. As crenças. Você falou o espiritismo. Tá, mas o espiritismo em si não tem. Dogma. Mas dependendo da pessoa que interpreta, dependendo da casa, vai ter. E aí é onde eu quero uma reflexão.
A gente não tem, vamos lá, não temos nenhum dogma. Como que a gente vai tocar o coração do assistido? Como que a gente vai fazer para tocar esse coração do assistido? Porque ele chega lá, ele quer um pacote completo, né? Acolhendo ele, com acolhimento, Mas você só ouvindo. acolhe aquele que quer ser acolhido. É, E se ele chega para você e fala assim, ó, eu quero o pacote completo. Eu tô com um problema, eu quero a minha cura. Seja ela espiritual, física, emocional. Eu quero a minha cura. Olha, vocês estão aí, vocês lidam com isso aí? Ou então eu quero conversar com o mentor, eu quero ter um tete-a-tete com o mentor. E aí? E aí, talvez se eu estivesse na frente dele, eu falasse, olha, milagre a gente não faz, irmão. A gente vai fazer todo o possível para te Ô, ajudar, mas acolhimento. você tem que colaborar. Ô, acolhimento. Aí o Não é, acolhimento já Já vai embora, o homem já vai embora. não é por nada, mas se você chegar assim para ele vai falar assim, Dessa delicadeza toda, ele já vai embora. A gente precisa saber é o seguinte: as pessoas têm diversas dificuldades, né, ao longo da vida. E cada uma vai procurar aquilo que atende os seus desejos. As necessidades. Se a pessoa não está desperta, você pode falar o que quiser para ela, ela não vai Não adianta. escutar se ela não está desperta para aquilo que você tem para falar. É por isso que existem várias religiões, várias formas. Tem gente que procura se resolver seu problema não na religião, mas vai em psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Outros se resolvem, procuram resolver seu problema na mesa de um bar. Cada um vai procurar o seu caminho, né? e aí onde a gente fala? A gente vibra para que a pessoa consiga entender. Oi, Solange. Então, mas aí quando ele chegou para você, ele falou que ele queria o pacote completo. Nesse momento, você ia ter que dar uma resposta para ele. A vibração viria na sua sequência da conversa. Ok, eu entendo. Mas o que você responderia para ele? Ele quer Eu que ia você fazer faça ele, uma transformação total na vida dele. então, e aí eu ia fazer ele pensar, como que eu posso fazer uma transformação na sua vida? Você está aberto para transformação? O que você está me pedindo? O que você está fazendo? É isso que eu ia falar. Qual é a sua parte nessa história? Só que assim, nisso, se a gente for falar, a gente tem todo Cuidado. um cuidado, né? Um acolhimento. Quando a gente vê Cuidado. que a pessoa ela está na contrariedade, a gente sabe que a gente não vai conseguir nada. A gente não vai enganar a pessoa, mas a gente precisa fazer ela pensar. Uma coisa é você perguntar para a pessoa e fazer ela pensar. A outra é você falar. É Faz. isso, é aquilo e aquilo outro. Se quer, quer. Se não quer, procura outro. Né? Sabe? Então, assim, a gente precisa sentir. Principalmente a quem vem a nós, a gente precisa sentir, abrir o ouvido e tentar sentir o que a pessoa está precisando. Realmente. Mas às vezes ela quer um pacote completo. Eu quero um pacote completo. E aí você respira e pede ajuda a Deus para você conseguir responder. Tá bom. Ela não gostou muito da resposta. Eu falei, não, tá bom, porque eu fico pensando assim, puxa, eu nunca passei por uma situação dessa. Já fui em casas, quando eu estava me vendo numa situação em desespero, mas eu jamais cheguei assim, querendo o pacote completo. Né? Eu brinquei, até me desculpem eu ter falado dessa forma. Jamais eu falaria, mas a pessoa, como é que ela pode chegar pedindo, de uma certa forma, tipo, exigindo que você solucione a vida dela? Mas qual é a parte que toca ela? O que ela está fazendo, né? O que ela está... Então, Mas assim, nós já conversamos bastante sobre isso e nós temos esse entendimento. Mas muitas pessoas não. Elas acham que os espíritos estão lá para resolver o problema delas. Então,
é o entendimento dela, sabe? E aquilo, eu vou falar não vou falar. Passa. Eu não vou ficar aqui. Pula. Pega água e põe na boca, pega água e põe na boca. Pula essa. E aí, que mais? Eu tenho na outra página. Aonde? Esquecemos que a libertação da consciência, alguém tem antes? Não, acho que não. Eu não. Tem, Eu Sérgio? anotei isso aí também. Também. Esquece... A libertação Posso da ler? consciência. Pode. Esquecemos que a libertação da consciência não está naquilo que nos é emprestado, mas no que fazemos com o que nos é temporariamente confiado. Deveríamos, portanto, todos os dias, na condição de depositário dos tesouros celestes, indagar: estou fazendo o melhor com os talentos que me foram confiados? Eu não faço esse questionamento diário, mas eu confesso para vocês que todos os dias, quando eu acordo, eu digo em oração, em pensamento, que eu quero que esse dia que eu estou iniciando eu seja melhor que o dia anterior. Eu não fico conjecturando em relação a isso, mas eu sempre peço que o dia de hoje eu seja melhor do que o dia que eu fui anteriormente. Eu não sei se eu estou ainda sendo, mas eu procuro fazer o meu melhor. O que ele está falando aqui é sobre ação. Tem no Evangelho, tem aquela parábola dos talentos. Quem não leu, procura ler. Na realidade talento na realidade era a moeda da época, Moeda. né? Isso. Mas se você for fazer um comparativo, o que você faz com seus talentos? Com todo o conhecimento que você recebeu até o momento com relação à religiosidade, por exemplo. O que você vai fazer com esse talento? Quem tem mediunidade, o que vai fazer com isso? Quem tem habilidade de administração e está envolvido no movimento espírita, por que não usa essa habilidade de administração para gerenciar uma casa espírita? Então, é nisso que ele está falando aqui, né? E essa pergunta a gente precisa fazer, porque outros talentos nós estamos adquirindo agora. Do acolhimento, que é a proposta do Pingo de Luz, nós estamos adquirindo esse acolhimento. A gente sabe acolher direito? Ninguém sabe acolher direito. Quem acolhia direito era Jesus. Mas nós já estamos aprendendo. Precisamos colocar isso em prática, de acolher as pessoas da forma como a gente sabe. Porque assim, o plano espiritual é sábio, né? Vai vir para nós, para a gente exercer a nossa habilidade, as pessoas que estão precisando daquilo que a gente tem a oferecer. Vocês entendem isso? Então, Sim. pessoa que vai procurar aquela que só sabe acolher afirmando o que a pessoa tem que fazer, vai procurar essa pessoa, aquelas pessoas que precisam disso para sair do buraco onde estão. Entenderam o que eu estou dizendo? Não que isso seja uma forma de acolher, mas está tudo certo. Mas para aquela pessoa para aquela pessoa Então, assim, a gente precisa fazer o nosso melhor sempre. E deixa o resultado para cada pessoa. Para cada pessoa que estiver desfrutando daquilo que você tem para dar, né? Temos que ser papais noéis. O que é isso? A gente está lá para dar presente. O que a pessoa vai fazer com aquele presente não importa para nós. Oi, Silviane. Eu não entendi. A gente vai atrair pessoas que precisam do que a gente tem para oferecer? Não é que a gente vai atrair. Será direcionado pelo plano espiritual pessoas com dificuldades que o nosso talento, as nossas habilidades atendem às necessidades daquela pessoa. A gente está falando de acolhimento. Então, assim, vamos lá pensar no acolhimento. O que é acolher? A gente vem conversando bastante sobre isso. Acolher não significa que eu vou resolver o problema da pessoa. E nem julgar. E nem julgar, principalmente.
né? E assim, quando eu falo resolver, é porque a pessoa começa a contar o problema que ela está vivenciando, que ela está desabafando, que ela está colocando para fora, e parece que a gente assume o nosso talento é resolver aquele problema. E não é. Não é. Tá? Entende? O ato de acolher, cada um, é isso que o Sérgio está dizendo, entende e faz de uma forma. E vai aparecer aquela pessoa que precisa escolher dessa forma que você faz, ela aparece para você. É isso que ele quer dizer. Entendeu? Então não existe acaso. Se uma pessoa senta do lado de você, no ônibus, no VLT, em qualquer lugar, e começa a conversar com você, e você começa a acolher essa pessoa, não foi um acaso. Foi porque ela precisava da sua sintonia, da sua energia, né? Mas vai além do acolher, tá? Para qualquer habilidade que você tenha. Entendeu? Às Entendi. vezes vai aparecer uma pessoa, por exemplo, que está com muitas dificuldades financeiras e não sabe como sair do buraco. E você é uma pessoa que tem habilidade financeira. E aí você, com o seu conhecimento, vai instruir essa pessoa como sair do buraco. Vocês entendem que Aham. é muito amplo tudo isso? Se a gente começar a particularizar, a gente perde a oportunidade de aplicar esse entendimento para tudo que a gente faz na vida, né? Dentro da mediunidade, né? Eu sempre falo que a gente precisa, o médium precisa estar pronto. A gente nunca sabe quando a gente tem um trabalho de emergência, né? E aquele que está pronto, está com o coração aberto, vai receber lá o chamado no grupo e vai vir. E aquele que não consegue, porque está empipinado com a casa, está com um monte de coisa, não vem. Ele era uma oportunidade dele, e aí ele tem que pesar. Se ele vai trabalhar espiritualmente e vai ajudar o outro, ou se ele tem que equilibrar a casa dele. Não é um julgamento. Mas são esses os chamamentos que nós temos. E diversos outros. Não se pode perder a oportunidade de auxiliar, né? Nenhuma oportunidade que nos é ofertada, acho que a gente não deve perder. E é isso aí. Se é uma oportunidade que a gente que veio para nós, é nessa hora que a pergunta faz sentido, né? Estou fazendo o melhor com os talentos que me foram confiados? Aí a oportunidade aparece. Se eu não abraço a oportunidade, eu não estou fazendo o melhor, porque eu estou deixando de fazer alguma coisa. E aí, assim, mas vai ser fácil? Muitas vezes, para fazer alguma coisa, eu vou ter que renunciar. Eu vou dizer o seguinte: sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente renuncia a outra. Renuncia a outra, Sempre, sempre. Então, não dá para fazer se duas. você resolver ajudar alguém, você está abrindo mão do seu tempo para fazer alguma outra coisa. Nem que seja fazer nada. Entendeu? Mas esse é um chamamento que cada um precisa refletir, E ninguém pode julgar o julgar outro. o outro, porque a gente não vive na casa do outro, a gente não sabe o que acontece, o que é necessário ou não. E nem quais são as dificuldades que o outro tem para ajudar naquele momento, né? Porque não adianta a pessoa estar, que nem eu dei lá o exemplo. Temos uma emergência, precisamos. Ela abriu mão e veio. Mas a gente não Mas sabe. não está de coração, mas não está com o coração, não adianta nada. Ela Às ia vezes ela ganhar tá com o mais. coração, às vezes que ela tá com o coração, mas ela vai acabar prejudicando a casa dela. Então ela tem que parar e refletir o que é mais importante. Porque não adianta ela vir trabalhar com o coração todo aberto, eu vou trabalhar meu talento, e a casa dela tá caindo. Quando ela sair do trabalho, ter discussão, ter. Aí não compensa. Você Eu entende? pensei diferente, a mesma coisa, mas diferente. A pessoa vem, mas está preocupada com a casa, está preocupada com o que está acontecendo e não se dá o trabalho inteiramente. Isso que eu pensei. Também. Também, Leda, mas isso acontece por quê? Porque tem alguma coisa que não está redonda. Aí você fala, como assim, Valéria? Ou não está redonda, que ela está batendo cartão, eu tenho que ir lá, porque senão o grupo vai ficar chateado, tá? Ou então ela tem um problema muito maior e que a gente não sabe. Que é o fruto do estudo que vai ter mais à frente, quando começam a falar dos problemas da Ana.
Você entendeu? Olha, Então, é aonde que a gente precisa, assim, nós como grupo, a gente precisa ter esse olhar, entendeu? É. Assim, olhar todo mundo no sentido assim, eu não sei, e nem sempre a pessoa vai contar. Oi, Solange, Dick. não, você falou, eu tenho que ir lá. O tenho é a obrigação, eu tenho que ir lá. Ela foi bater o cartão. Eu vou bater o Eu cartão. Ao passo que ela poderia fazer o seguinte: bom, eu tenho isso para fazer na minha casa, mas isso pode esperar meia hora. Então, eu vou abdicar de fazer isso neste momento para fazer uma coisa que meu coração está pedindo para que eu faça. Você vê que o ingresso no diferente. trabalho é diferente? É A pessoa diferente. vem animada. Ai, meu Deus do céu, tanta coisa para fazer, surgiu esse trabalho para fazer também. Eu vou lá, porque é a minha obrigação. Ó, a gente tinha um trabalho de sábado, que a gente iniciava às 4 horas da tarde. Aí você fala, "Pô, sábado, 4 horas da tarde." E o trabalho tinha muita gente. Por quê? Porque a gente estava a gente fazia toda a sustentação de Covid. Toda semana, sábado, a gente estava lá. 4 horas da tarde. E você fala assim, nossa, quantos trabalhadores você tinha? A gente tinha bastante. Qual que é? Quando começou a sustentação. Ah, A sustentação da Covid começou de sábado. E aí, assim, foi juntando um monte de gente e estava todo mundo lá. Por quê? A gente nem sabia, né? A gente ia para os hospitais, mas qual era o objetivo, qual era a intenção? Doar para aqueles que a gente não conhecia. E aí depois começou a aparecer os conhecidos, né? Aí a gente começou a trabalhar para os conhecidos também, que tinham Covid, mas a gente estava ali. E foi assim que começou a sustentação, por causa da Covid. A gente trabalhou muito de sábado, às 4 horas da tarde. E a gente estava lá, né? E tinha dia que a gente tinha que terminar correndo para entrar 15 para as 6. Porque vocês estavam tentando entrar e não conseguiam Não entrar conseguia, porque a gente estava no trabalho. não Então, conseguia o mesmo. trabalho rendia. O trabalho rendia. Depende, e estava todo mundo lá, sabe? É, Feliz em termos, né? Feliz de estarmos em grupo, mas não felizes Pela da Covid. situação. pelo É. ocorrido. vamos parar? Vamos parar? Porque a próxima parte é um Vamos parágrafo parar? que a gente vai ficar lendo. Nós paramos Hã? em calando-se por um momento, Sérgio retornou ao assunto.